Boa noite a todos. Vamos dar início aos nossos trabalhos de hoje, invocando o amparo da bondade divina, pedindo luz, força e sabedoria para que possamos canalizar as nossas vidas e o nosso trabalho de forma harmoniosa e tranquila, buscando sempre reclamar menos e cooperar mais. Rogamos ao Mestre Jesus o amparo para as nossas tarefas e, em seu nome, a cobertura das instituições do mundo maior, amparando os necessitados aqui existentes. Pedimos nas vibrações de Maria, Mãe de Jesus, a orientação de nossos mentores, a cooperação dos amigos e companheiros de trabalho do mundo espiritual. Por nosso lado, vamos vibrar de nossos corações os sentimentos de amor, fraternidade e de paz, procurando envolver todos aqueles que estiverem ligados a nós por qualquer motivo, sejam os laços do afeto ou as amarras do desafeto, através da prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no mundo espiritual em todas as moradas, santificado, Pai, seja o teu nome sublime, no louvor de todos os teus filhos, encarnados e desencarnados. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria, penetrando em nossos corações. Seja feita a tua vontade e não a nossa, tanto aqui na terra como no mundo espiritual. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, garantindo o sustento do nosso dia a dia. Por misericórdia, Pai, ajuda-nos a pagar nossas dívidas de existências passadas e a perdoar nossos devedores. Não nos deixes cair nas tentações que surgem em nosso caminho devido à nossa própria inferioridade. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, porque teus são o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. A exposição dessa noite será pelo nosso irmão Luiz Ribas, do Consolador Prometido de Tubarão, a quem eu passo a palavra. Boa noite a todos. Boa noite. É uma alegria muito grande poder estar com os senhores e as senhoras presentes, ao pessoal da internet. Alguns instantes dessa existência sob a proteção da espiritualidade amiga. Se eu puder me encontrar com Deus, eu iria perguntar: por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que o homem tem que morrer para pagar? Perguntaria também: como é que ele é feito, que não dorme, que não come e mesmo assim vive satisfeito? Por que ele não fez a gente do mesmo jeito? Por que existem uns felizes e outros que sofrem tanto, nascidos do mesmo jeito, criados no mesmo canto? Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Essas são palavras de Ariano Suassuna, escritor brasileiro, autor do Alto da Compadecida, que se tornou depois um seriado aí na TV, um filme, que tenta traduzir algumas angústias do ser humano. Afinal de contas, o que eu estou fazendo aqui, nesse turbilhão que se apresenta hoje na humanidade? Por que a gente fala turbilhão? 1 bilhão de transtornos mentais hoje no mundo. É uma estimativa muito grande. Está fugindo até a muitos conceitos aí de que parece que Deus perdeu o rumo, ou perdeu as rédeas da humanidade, o que na verdade não tem muito sentido, porque jamais vai acontecer isso. Quem perdeu as rédeas somos nós, não Deus. E o caos não vai tomar conta da humanidade porque é regida por um ser superior. Então nós não estamos ao léu, nós não estamos à deriva. Há um comando geral para o universo. Nós estamos passando por uma fase em que nós estamos fazendo escolhas erradas e estamos sofrendo as consequências. E isso já previsto lá em 1869, quando Allan Kardec, ao desencarnar, foi encontrado alguns escritos dele publicados, chamados Obras Póstumas,
E num dos seus capítulos diz que mais adiante, passando os tempos, nós iríamos passar por uma transição aonde nós veríamos muita loucura, muitos tormentos mentais e muito suicídio, principalmente entre os jovens e as crianças. E estamos vivenciando isso hoje. Consultórios de psicologia e psiquiatria lotados. A quantidade de jovens que vêm se suicidando é um absurdo. Crianças, inclusive. É difícil você, se tiver 5 membros de uma família, é difícil um que não esteja tomando algum tipo de medicação, hoje psicotrópica, ou para dormir, ou com crise de ansiedade, crise de pânico, ou depressão. Por quê? Afinal de contas, o que está acontecendo com a humanidade hoje? Há uma estimativa que diz que o afastamento de Deus nos deixou um pouco à deriva. Ou seja, antes nós tínhamos quase que uma imposição você ter uma religião. Era praticamente uma imposição dentro da família. Dependendo do segmento religioso da família, os filhos deveriam seguir, pelo menos até a maioridade. Eu lembro, na infância, né, até os 12 anos, fazendo a primeira comunhão, toda aquela trajetória religiosa da Igreja Católica, né? Fui coroinha na igreja, depois fui para o seminário para ser padre, mas a vida me colocou no outro caminho. E com 18 anos eu descobri o Espiritismo. E o Espiritismo abriu algumas portas que eu não conseguia abrir no outro sentido religioso. Porque uma das maiores angústias é você explicar de onde você veio, o que você está fazendo aqui e para onde é que você vai. E eu não conseguia encontrar essa resposta. Porque dizer que eu fui criado no momento da concepção, a mim não me cabe mais. Não tem como. E nem tampouco vou desaparecer no túmulo. E nem tampouco vou ser condenado a um paraíso, um inferno, um purgatório. Porque como pai hoje, eu jamais desejaria isso com um filho. Quanto mais Deus, que está nos céus, condenar um de seus filhos a penar eternamente, porque teve só uma existência de 20 anos, 30 anos, 40 anos e vou para o inferno. Por descaminhos, por falta de oportunidade, ou por não ter uma educação, não ter uma família que fosse, né? 1000 justificativas. Então, inclusive, no Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta: qual é o método mais eficaz de ser feliz nessa existência? Como é que eu posso ser feliz nessa existência com tanta desgraça? E como é que eu posso domar as minhas más tendências? Que cada um de nós carrega consigo suas imperfeições. Ou a inveja, ou o egoísmo, ou o orgulho, ou a maledicência, alguma coisa eu tenho que não me tornou espírito perfeito, senão não estaria no planeta Terra. Nem aqui essa noite. Então, os espíritos respondem: um sábio da antiguidade já vos disse: conhece a ti mesmo. E eu preciso me conhecer. Eu preciso enxergar quem está aqui dentro desse corpo. Quais são as minhas tendências, meus gostos, para começar a dominar o que está lá fora. Porque o Espiritismo deixou de cultuar o exterior para mostrar que nós temos que cultuar o interior. Porque quem permanece é a alma, não é o corpo, não são as coisas. Então não adianta ficar cultuando paredes, fazendo rituais, vestimentas, amuletos, porque isso tudo é matéria. Quem permanece é o espírito, é a alma que dá continuidade à sua existência. E é ela que precisa estar equilibrada, orientada, educada e que busca uma trajetória. As coisas do mundo vão ficar no mundo. O que eu vou levar para o cemitério? O que eu vou levar pós-morte de físico? Nada, a não ser a minha alma, o meu corpo espiritual. Porque uma das perguntas que mais se faz é a seguinte: o tema dessa noite é suicídio, um pouco pesado, mas a gente vai tentar levar ele na forma que se possa entender mais leve. O que leva uma pessoa hoje ao suicídio? Não há estatística que diga é isso. Porque eu posso ser pobre, posso ser rico, posso estar doente, posso estar sã, posso ser bonito, posso ser feio fisicamente, 1000 coisas. Não se deu ainda uma estimativa, é isso. Porque cada um leva, boa noite, seja bem-vindo, de uma forma que te conduz a esse estado. Porque o que mais o suicida quer? Resolver o problema.
acabar com o sofrimento ou com a dor que está sentindo, ou a perturbação. Ele quer uma solução rápida para o negócio. É isso que faz com que ele se conduza a esse extremo. E é a única programação que não foi estabelecida para nós pela divindade. Porque nós usamos o nosso livre-arbítrio e burlamos a lei divina. Porque quem tem a nau da vida é Deus. Ele tem o momento de eu voltar. Eu não tenho esse direito de tirar a vida, que é a maior bênção que nós temos. Agora eu tenho o livre-arbítrio de escolher. E aí, o que acontece? Eu vou explicar na linguagem espírita o que acontece com o ato do suicídio. No ato do suicídio, ou eu me jogo do prédio, ou me dou um tiro, ou me enforco, seja lá o que for. Eu vou falar numa linguagem bem clara, não vou ter meias palavras. O que acontece naquele ato? Primeiro, a maior decepção que eu tive na minha vida, porque eu não vou morrer. Eu passo a corda no pescoço e fico me debatendo e não morro. O meu corpo até vai enrijecer, mas o espírito fica se debatendo naquela agonia porque não morre. E não morre. E dependendo da situação, ele vai ficar um bom tempo naquela agonia. Divaldo Pereira Franco, orador e médium espírita, ele tinha por hábito, quando ele sabia de um sofrimento, ele anotava num caderninho e na hora das preces dele, ele orava por aquelas criaturas. E certa feita de manhã, ele lendo o jornal, ele soube de um senhor, pai de família, que havia perdido o emprego, que estava com problemas sérios financeiros, a esposa com problemas com ele de relacionamento, os filhos meio que se perdendo, e ele chegou um dia em casa, diante de uma discussão, ele se perturbou, ouviu um apito do trem que passava próximo da casa, correu e se jogou nos trilhos na frente do trem e se estraçalhou. Divaldo ficou condolido com aquilo, colocou o nome dele e começou a orar todas as noites por ele. E certa feita, depois de um longo tempo, o Divaldo estava numa situação também de angústia, de dor, chorando muito, muitas decepções com o movimento espírita, com pessoas que tentavam denegrir a sua imagem. E eis que de repente aparece uma figura. O Divaldo tinha a evidência de ver os espíritos. E essa figura, este homem que aparece para ele, diz o seguinte: eu não te dou o direito de chorar. Aí o Divaldo, mas eu não sei quem é você. Eu sou aquele que um dia, pensando resolver o meu problema e acabar com tudo, me joguei na frente de um trem. E quando eu me joguei, entre o apito do trem e o meu corpo se estraçalhando, conforme o tempo foi passando, naquela agonia que não acabava nunca, entre o apito do trem e meu corpo se estraçalhando, eu comecei a ouvir uma voz. Uma voz. E aquilo cada vez foi ficando mais claro. E mais claro, a ponto de, entre o apito do trem e meu corpo estraçalhando, eu vi um homem emanando luz para mim. E era você. Até que um dia, apitou o trem, eu não me estraçalhei. E me vi deitado sobre os trilhos. E mãos amigas me recolhendo. Foi onde eu tive a oportunidade de começar de novo a me preparar. Graças a você. Então eu não te dou o direito de chorar, porque se você chorar, nós choramos também. Tamanho é o amor que você tem por nós. Então o ato do suicídio, o primeiro passo é esse: eu vou ficar um longo período vivendo aquela cena. Dizem alguns casos, por exemplo, não são todos, para cada caso um caso. Se eu tenho 50 anos, deveria desencarnar na minha programação reencarnatória 70 anos, eu tenho a probabilidade de ficar 20 anos assistindo a minha morte. E eu vou sair daquele estágio por alguns motivos. Primeiro, misericórdia divina, um amor divino, ou alguém que interceda por mim perante Deus. Uma mãe, um pai que ora, um filho que ora por você, que vai te ajudar a sair daqui, como aconteceu com o suicídio do trem. Então esse é o passo. Segundo, provavelmente, se não acontecer como aconteceu com o suicídio do trem, eu vou para o Vale dos Suicidas. Onde é que ficava isso? Se os senhores quiserem ter mais, eu vou passar por cima aqui, mas profundamente chama-se essa obra aqui, ó. Memórias de um Suicida, Ivone do Amaral Pereira. Ela é um pouquinho grossa, mas tem gente que lê só o começo e não consegue ler mais. Vai até a metade, não lê. Eu fui até o fim 2 vezes e confesso a vocês que nunca vai me passar pela cabeça o tal do suicídio. Então,
existe o vale. Vocês querem saber como é que é o Vale do Suicida? Primeiro, ele era nas regiões abissais da Terra, para dentro. Não é na crosta terrestre aqui que nós chamamos de umbral, que ainda tem muita, que é tenebroso também. Mas era nas regiões abissais, lá no centro da Terra. Não dá mais. Quem morreu hoje de suicídio não vai mais para lá. Foi lacrado. Agora na transição planetária, no famoso apocalipse da igreja, foi lacrado. Daqui agora eu vou para degredo. Se eu não tiver mérito, se alguém interceda, eu já na Terra não reencarno mais. Então, para os senhores terem uma ideia, o que é o Vale do Suicida, ele começa assim, ó. Precisamente, e depois eu vou dizer qual é a história dessa obra aqui. Precisamente no mês de janeiro do ano da graça de 1891, fora eu surpreendido com meu aprisionamento em região do mundo invisível, cujo desolador panorama era composto por vales profundos, a que as sombras presidiam, gargantas sinuosas e cavernas sinistras, no interior das quais uivavam, quais maltas de demônios enfurecidos, espíritos que foram homens, dementados pela intensidade e estranheza, verdadeiramente inconcebíveis dos sofrimentos que os martirizavam. Nesta paragem aflitiva, a vista torturosa de Grilheta não distinguiria sequer o doce vulto de um arvoredo, que testemunhasse suas horas de desesperação. Tampouco paisagens confortativas que pudessem distraí-lo da contemplação cansativa das gargantas, onde não penetrava outra forma de vida que não a traduzida pelo supremo horror. O solo, coberto de matérias enegrecidas e fétidas, lembrando a fuligem, era imundo, pastoso, escorregadio e repugnante. Olha, o Vale dos Leprosos que existia antigamente nem se comparava ao Vale dos Suicidas. Por quê? No Vale dos Leprosos você fazia amizade. Você tinha momentos que você via o sol. Tinha gente que até namorava no Vale dos Leprosos. No Vale dos Suicidas não tem isso. Não há luz. Não há sentimento. Você vaga. Você não pensa. Você só sofre. Sofre. É agonia. Tem lugares aqui do Vale dos Suicidas que a Ivone não consegue nem narrar. Tamanho é o sofrimento. Qual foi o fundamento dessa obra? Ivone do Amaral Pereira, médium espírita, muito conceituada, ela recebia a orientação de Leon Denis, de Bezerra de Menezes, né? Esse espírito que narra tudo isso aqui, mais alguns, chama-se Camilo Castelo Branco, mais conhecido nessa obra como Camilo Cândido Botelho, eles usam o pseudônimo, mas é o Camilo Castelo Branco, poeta português, escritor. Essa obra foi escrita por Ivone. Ela foi escrita por quê? Porque em desdobramento, e ela é uma ex-suicida de uma reencarnação passada, ela ia às zonas abissais, vivenciava tudo o que estava acontecendo, retornava ao corpo e escrevia o que ela tinha visto. Em desdobramento. Ela tem psicografias também, mas essa obra foi feita em desdobramento. Em 1926 ela termina escrevendo um caderninho. Ela pega aquele caderninho e leva para a Federação Espírita Brasileira para ser editado. Só que a Federação Espírita Brasileira naquela época não aceitava obras de mulheres. Me surpreendeu quando eu estudei isso. Não havia mulheres na Federação Espírita Brasileira e não aceitava psicografia ou anotações de mulheres. Depois de 1945, com a publicação das obras de Chico Xavier, principalmente o livro Nosso Lar, é que eles começaram a se dobrar. E aí, em 1955, ela levou de novo. Chegou lá, eles aceitaram, porém tinha que ser datilografado. Em 1955, Dona Ivone nem sabia o que era máquina de escrever. Teve que levar de volta, datilografaram e ela trouxe, então foi publicada. 30 anos depois dela escrever esse livro, foi publicado. Tamanha seriedade dessa obra. Então, vejo como as coisas não são muito fáceis quando você procura o despertar. Isso a gente pode trazer para nós. Nós temos dificuldade de despertar. Nós relutamos muito em querer mudar, em querer entender os conceitos da vida. A gente gosta do mais fácil. A gente gosta de barganhar com Deus, negociar com Deus. Eu te dou tanto, tu me dá tanto. Se eu fizer tantas penitências, você me faz isso, né? As famosas promessas, se eu prometer para você fazer isso, você me devolve isso. Então a gente barganha, negocia com Deus como se Deus fosse humano. Como se ele fosse igual a nós, imperfeito. Não. Não é assim. E a doutrina espírita traz essa proposta divina através dos ensinamentos de Jesus, de que nós somos responsáveis pela nossa existência.
E as ferramentas que nós precisamos para viver estão nas nossas mãos. Quanto tempo leva um suicida para se recompor de novo? Como falamos, o tempo que é necessário para você despertar, de viver na região dos suicidas, se for necessário, e aí você vai se preparar para reencarnar de novo. E qual é a primeira reencarnação de um suicida? A primeira reencarnação do suicida é recompor o que ele danificou no corpo. Aí você vai encontrar questões de deficiências físicas. Porque se eu dei um tiro na cabeça, provavelmente eu vou vir com demência. Se eu me joguei de um prédio, eu vou vir todo destroçado fisicamente, todo. Se eu ingerir veneno, eu vou vir com câncer nessa área, eu vou vir todo problema na garganta. Então, vai apresentar no meu corpo físico o que eu causei. Não estou dizendo que todos os deficientes são suicidas, pelo amor de Deus. Mas a grande maioria sim. Porque vai apresentar no corpo físico. Eu preciso recompor as moléculas do meu corpo espiritual novamente. Aí eu vou desencarnar, dependendo do tempo que eu fico. Vou desencarnar, vou voltar ao mundo espiritual agora recomposto fisicamente. Para reencarnar novamente. Recomeçar do ponto de partida. Passar pela mesma situação e ir adiante ou não. Porque uma coisa me surpreendeu nesses estudos. Que eu posso me suicidar mais de uma vez. Com tudo que eu passei, eu ainda posso cometer o ato de novo. Foi o que aconteceu com uma senhora. Chico Xavier, para quem conhece, sabe a história de Chico Xavier, né? Médium, orador espírita, pessoa considerada um santo pelos que não conhecem o espiritismo, mas um espírito evoluidíssimo. Ele tinha por bem, às vezes ele gostava de fazer a caridade sozinho, não queria ajuda de ninguém. Então ele visitava uma senhora que tinha um menino de, se eu não me engano, deixa eu ver quantos anos ele tinha, acho que era 5 anos, se eu não me engano, 5 anos. Ele visitava, era um menino enorme, que era cego, mudo e surdo. E ele ajudava a dar banho, ajudava a cuidar, era uma senhora muito pobre. E certa feita o Chico estava psicografando, atendendo as pessoas de madrugada, e ela entrou, correndo, desesperada. Chico, pelo amor de Deus, eu fiquei sabendo agora pelos médicos que vão amputar as pernas do meu filho. Cego, surdo, mudo, e agora querem amputar as pernas com 5 anos, Chico. Pelo amor de Deus, apela à espiritualidade para me ajudar. O Chico se tomava com a dor dos outros, né? Também entrou em lágrimas. Ficou em prece e o Emmanuel aparece, espírito, que era mentor de Chico. E pergunta: o que houve, Chico Xavier? Por que você está triste? Olha, você não viu a história daquela mãe? O que eu posso fazer para ajudá-la? Você vai ajudá-la. Você vai dizer a ela que nas últimas 5 reencarnações ele se suicidou. E agora, nesta, ele já está com 5 anos e já está procurando um rio para se jogar um abismo. Por isso vão cortar as pernas. Para bem dele. O que nós vemos como desgraça, como tragédia, como Deus me abandonou, como é a bênção divina, permitindo aquela criatura que não reincida no erro novamente. Para que não venha sofrer cada vez mais dificultando as suas existências, para que dê um salto na sua evolução. E isso é surpreendente. Então a gente vai percebendo que a gente tem condições de superação. Claro que nós vamos ter, por exemplo, questão da loucura. Uma pessoa em estado de loucura se suicidar é um atenuante, está no livro dos Espíritos, não é um agravante, que a pessoa está completamente desequilibrada, saiu de estado normal. Tem a questão do suicídio sob a obsessão, quando um espírito atormenta uma criatura, induzindo ao suicídio, e ela acaba praticando. Tem o suicídio indireto, que é um dos mais comuns. Eu pego um carro, vou em alta velocidade uma BR e acabo, capotando e acabando desenganando. É um suicídio indireto. O excesso de drogas, de álcool, de tóxicos, é suicídio indireto. André Luiz, que é uma obra muito famosa, um espírito muito famoso, psicografado também por Chico Xavier, são 16 livros, um se tornou filme, agora tem o segundo, e veio o terceiro, que é O Nosso Lar. Quando ele desencarnou, ele era médico, ficou durante 8 anos no umbral,
essa região, essa crosta ao redor da Terra, que também já está ficando mais limpa, né, conforme a Terra está evoluindo, ele era chamado de suicida. E ele disse: mas meu Deus, eu não me suicidei. Por que estão me chamando de suicida? Me atormentavam, os espíritos atormentavam ele. Aí depois ele foi entender, ele bebia muito, né? Vivia na noitada, pegou doenças venéreas, sífilis, etc. Então ele foi um suicida indireto, por isso que ele passava por aqueles tormentos, que era acusado de suicida. Então nós vamos perceber que a gente precisa amar a vida, que ela é muito importante. Hoje a estimativa da Terra são 28 bilhões de espíritos. 8 bilhões reencarnados, nós fazemos parte desses 8 bilhões, e temos 20 bilhões no mundo espiritual, esperando uma oportunidade que nós temos. Então a tendência é que a partir de agora há um degredo, não dá mais. Os tempos chegaram, a transição chegou, o planeta está evoluindo, a atmosfera do planeta não vai permitir tanta densidade e tanta maldade, então muitos irão perder a oportunidade de voltar para cá. Só os mansos herdarão a terra, dizia Jesus. Permanecerão aqueles que querem mudar, que fazem um esforço para mudar, que fazem um esforço para perdoar, que fazem um esforço para não trair, para não roubar, para não matar, para não estuprar, para não... tendências que a gente traz dentro de nós, para superar. Nós estávamos entrando para o estudo no Centro Espírita em Tubarão, fica perto da beira do rio, eu e a dona Leia. De repente a gente olha assim, o estudo começava às 8, escuro já, uma menininha correndo no meio da rua, em direção ao rio. A dona Leia, um instinto de mãe, correu e pegou a menina, abraçou ela e trouxe para dentro do Centro Espírita. E ela chorava muito. Sentou ela assim no banquinho, eu entrei, perguntei o que estava acontecendo, né? Ela chorando muito, a menina. 10 anos, lacinho cor-de-rosa amarrado no cabelo. A dona Leia acalmou ela, né? Dona Leia, mãe de um suicida. O que houve? Aí ela falou assim: eu estava indo para o rio para me matar. 10 anos, gente. Uma criança. Eu me lembro da minha irmã com 10 anos brincando de boneca. Mas o que foi que aconteceu para você fazer isso? É porque a minha mãe, ela ficou grávida de mim. E quando ela ficou grávida de mim, meu pai era o namorado dela e ele foi embora quando soube que ela estava grávida e abandonou ela. E a raiva toda que ela teve de ser abandonada, ela jogou em cima de mim. E todos os dias ela me acusa, ela pisa em cima de mim. E eu não estou aguentando mais. E eu queria resolver isso. Aí a gente conversou com ela, levamos ela para casa. A dona Leia conversou com a mãe dela, né? Sem querer se intrometer, mas explicar o que poderia ter acontecido. E o que seria o sentimento de culpa de uma mãe ao ver uma filha fazer isso, né? A dor que ela iria carregar para o resto da existência dela. Então, que procurasse mudar esse conceito, né? Então, 10 anos. Hoje, a pergunta que a gente se faz, eu falando no início, qual é a estimativa que se diz que eu tenha que cometer esse ato? Dinheiro? O curso de medicina é um dos mais caros que tem no Brasil. E o maior índice de suicídio na universidade é no curso de medicina. Então não é problema de dinheiro. Então a gente precisa avaliar esses conceitos. Eu preciso de uma solução para o problema. Todo problema tem uma solução. Eu só preciso achar a causa. O efeito é o problema. Eu preciso achar a causa de onde é que ele veio. Por que a nossa região da Amurel é considerada, os índices de suicídio na região da Amurel é considerado, em estatísticas, comparado a países como o Japão, a Groenlândia, a região de Caxias do Sul também, é considerado os índices maiores que existem no mundo. Bom, aqui tem uma história. Em primeiro lugar, as regiões mais frias têm essa capacidade, parece que as pessoas ficam mais perturbadas. No inverno a gente sente isso, a gente fica mais triste no inverno, por causa que é tempo cinza, é frio, e isso parece que te encolhe. Mas essa região tem uma história, isso aqui era tudo habitado por índios, por bugres.
E o que aconteceu aqui? Entrou os alemão, entrou os italianos e foram invadindo. E foram matando os índios. Eram contratados os famosos bugreiros. Isso é história da região. Eu convivo com toda essa região aqui, Santa Rosa de Lima, Itápolis, Grã-Pará e tudo isso aí. E eu ouço das famílias contando, inclusive fotos de bugreiros nas casas. Só que eles escondem, porque não pode estar mostrando. E eles foram dizimando, empurrando para cima da serra. Você pode ver que para cima da serra as pessoas têm a cor mais acidentada, são mais baixinhas, né? Meio que bugrinho, né? Sem crítica aqui, daqui a pouco eu vou preso. Vão dizer que eu estou preconceituoso. Não é nada disso. Estou falando de fatos. Então o que acontece? Uma margem muito grande dessa população da região Murel tem o maior índice de suicídio. Por quê? Porque carrega um sentimento de culpa aqui dentro da alma, no inconsciente, porque sabe o que fez, só que tem que procurar ajuda para superar essa dor. Nós temos agropecuárias ali na região de Braço Norte e Rio Fortuna, que se o cara for comprar veneno ou corda, eles ligam para a família, porque é um absurdo. Então você tem que estar vigilante, você tem que procurar o amparo. Nós visitávamos, temos um grupo de visita lá em Tubarão, no Centro Espírita. Nós visitamos durante 6 meses uma família em Jaguaruna, família católica, fervorosa, mas não estava encontrando uma solução. O pai da família começou a se fechar no quarto e só falava em se matar. Se matar. E aí a gente começou a fazer o evangelho com eles, à noite, uma vez por semana. Íamos em mais ou menos 4, 5, eu ia às vezes, não ia. E eu tive a oportunidade de estar à mesa com ele, a esposa dele, os 2 filhos, pessoas boníssimas, joviais, ele sentado na ponta da mesa, tranquilo, sereno. Aí ele só falava que não adiantava, que a vida não tinha sentido e tal. E aí eu falei para ele, eu estou vindo pela última vez, eu não vou vir mais. Se o pessoal continuar vindo, tudo bem, porque a gente já está há 6 meses e a gente está invadindo praticamente a casa de vocês agora. Então a gente precisa deixar vocês caminharem. A gente estava indo no Centro Espírita assistir palestra, eles participavam do grupo de irmãos da igreja, estava tudo indo bem. Ele já começou a dirigir, ele começou a sair um pouco daquela situação. E eu vou dizer por que eu vou me afastar do Senhor, de vir aqui. Primeiro, Deus te deu todas as oportunidades que você precisa. Te deu uma mulher que te ama. Ela olhou para ele, ele é o grande amor da minha vida, Luiz. Ela chorava. Os filhos, deu 2 filhos maravilhosos, estão aqui, ó, segurando a barra junto contigo. Te deu saúde, o senhor é um homem de saúde, o senhor tem a sua casa, o senhor tem um sítio. Tudo que o senhor precisava para superar esta reencarnação e não cometer ato, o senhor tem. E agora nos recebeu ainda como amigos. Jesus mandou nós aqui para trazer o Evangelho. O senhor não gosta da leitura? Eu acho maravilhoso. Então, a partir de hoje, caminhe com essas pernas. Passou mais 3 meses. E ele acabou se enforcando no galpão. A gente fica pensando assim, será que não devia ter continuado? Será que... Mas a gente, nem Deus interfere no nosso livre-arbítrio. Não interfere. Senão nós não teríamos direito a nada, nós seríamos marionetes de Deus. Não, nós temos o livre-arbítrio. Mas temos todas as oportunidades de impedir esse ato. Todas. Nunca vou poder dizer que Deus não me amparou. Temos um anjo guardião que nos caminha. Temos essa doutrina maravilhosa. Nós temos Jesus. Nós temos as outras religiões que não falam também. Nenhuma delas orienta. Eu me lembro que eu tinha 11 anos de idade. Não, 9 anos de idade. Eu estava indo para o colégio. Eu morava no interior. E passava em frente a um galpão onde eles criavam bois e coisas. E eu estava passando para ir de manhã no colégio e vi aquela pessoa de pendurada. Achei engraçado o cara se balançando essa hora. Criança. Quando eu voltei, estava tirando ele, que ele tinha se enforcado. Então, a primeira cena com 9 anos que eu vi alguém, assim, de manhã cedo. Assim. Aí depois, com o tempo, eu fui sabendo o que tinha acontecido, né? Entender o que tinha acontecido. E eu me lembro que eu fui, a gente foi, a minha família foi no enterro,
E o padre não veio dar extrema-unção, porque naquela época suicida era considerado, inclusive não iam enterrar dentro do cemitério, enterravam fora do cemitério. Né? O Divaldo, a mãe dele, saiu do catolicismo por causa disso, porque quando a irmã dele se suicidou com veneno, porque o marido tinha traído ela, ela chamou o padre para abençoar, para dar extrema-unção. O padre disse que não, que suicida não tinha o direito. Ela disse: não, Deus não faz isso com seus filhos, de jeito nenhum. Se Deus faz isso, se o teu Deus faz isso, o meu não. Fica com o teu Deus. E abandonou o catolicismo por causa disso. Não estou criticando a Igreja Católica, pelo amor de Deus, cada um tem suas maneiras de proceder, né? Então, quando a gente puder, quem tem na família alguém que já se suicidou, quem está pensando, ou se eu tenho isso dentro de mim, ore muito. A maior ferramenta que você tem nas mãos é orar, para que Deus ajude. Segundo, peça ajuda, porque só o orgulhoso não pede ajuda. O humilde pede. E a humildade é caráter, é virtude divina. E tudo na vida tem uma solução, menos o suicídio. Não é uma solução, é uma decepção. Por isso que a gente está enfatizando nesse mês de setembro, né, que é o famoso Setembro Amarelo, em que acontecem essas palestras nas casas espíritas, eventos sociais direcionados a essa questão, que a gente busca a inspiração divina e diz: Senhor Deus, deixa-me contar a minha aventura neste vale de momentânea amargura. A maioria dos homens que te procura é para te impor, menos eu. É para te pedir e para blasfemar, jamais eu. E eu quero dizer-te que a vida é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dá, pelo pão, pela paz, pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza, olhos que fitam a terra, o céu e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira nesse céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque posso ver meu amor. Diante da minha visão eu formulo uma oração pelos cegos que se debatem na escuridão e tropeçam na multidão. Por eles eu oro e a ti eu imploro commiseração, porque eu sei que depois dessa expiação eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus que me foram dados por ti, meu Deus. Ouvidos que ouvem o tamborelar da chuva no telheiro, o vento que sopra os ramos do salgueiro e as lágrimas derramadas pelos olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro pela praça a cantar. A melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora e melancólica do boiadeiro e a dor estampada no sorriso e nas lágrimas do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, Senhor, deixa-me pelos surdos pedir, porque eu sei que depois dessa prova na vida nova, eles também escutarão. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz e pela tua voz, pela voz que falteia uma canção e o teu nome profere com sentido e emoção. Por isso eu oro pelos que sofrem de eufasia, os que não falam de noite, os que não cantam de dia. Por eles eu oro e a ti eu imploro, que eu sei que depois desse sofrimento, eles também poderão falar. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos que aram, que agasalham, que trabalham, mãos de poesias, mãos de sinfonias, mãos de cirurgias, mãos de psicografias, pelas mãos dos adeus, mãos que enxugam suores e lágrimas, mãos que apertam no peito o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levantar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso bailar. Diante do meu corpo perfeito eu te quero louvar, porque eu vejo na terra infelizes, aleijados, amputados, e eu posso andar. Por eles eu oro, a ti imploro, porque eu sei que depois dessa expiação, numa nova reencarnação, eles também andarão. Enfim, Senhor, muito obrigado pelo meu lar. Como é maravilhoso ter um lar. Não importa se esse lar é um ninho, um bangalô, uma mansão, seja lá o que for. O importante é que dentro dele haja amor. Amor de pai, de mãe, de filhos ou de irmãos, da presença dos amigos ou o simples olhar de um cão. Que não há nada mais terrível do que viver na solidão. Mas se aí ninguém tiver para me amar, um teto para me abrigar, uma cama para me deitar, nem aí eu blasfemarei, nem aí eu reclamarei, porque eu que te tenho a ti te direi: muito obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado porque eu creio em ti, pelo teu imenso amor.
Muito obrigado, Senhor, pela presença do Senhor nessa noite. Muito obrigado. Adivaldo Pereira Franco, semeador de estrelas, nesta bela psicografia de Amélia Rodrigues, muito obrigado. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada pela exposição, foi linda, e obrigada pela poesia. Oração final. Senhor, amado Pai, somos agradecidos por mais essa oportunidade que aqui estarmos reunidos, aprendendo as vossas leis imutáveis e eternas. Agradecemos pelas bênçãos que recebemos, pelos ensinamentos transmitidos por nossos colegas, para todos os que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. Rogamos, Senhor, que o vosso amor possa chegar a todos os que a ti necessitam, tocar os corações solitários, aquecer aqueles que padecem de frio por falta de calor humano ou por falta de vestes materiais. Que as luzes que chegam a nós possam alcançar primeiro que os encontros em hospitais, em casas de abrigo, em orfanatos e albergues, recebendo estes, assim como nós, através da água do dia a dia, os remédios necessários para suas mazelas íntimas. Abençoa-nos, Senhor, Pai, fazendo de nós mensageiros da vossa bondade, transformando em nós, através da nossa reforma íntima, aqueles nossos sentimentos mais inferiores em sentimentos sublimes, de amor, de bondade e de fé, semeando a esperança e colhendo a felicidade eterna. Envolva-nos, espíritos amigos e benfeitores, em mais uma noite de sono tranquilo, de encontros lindos com o plano espiritual, preparando-nos para mais um dia que se inicia com o raiar do sol e com um sorriso em nossos corações. Que assim seja.